Ora, e hoje olhamos então para três oportunidades que, na minha opinião, me parecem interessantes. Três empresas que me parecem bastante interessantes para este próximo mês de junho. Nós já tínhamos falado no último mês sobre o facto de vermos... temos visto os mercados aqui um bocadinho mais laterais, um bocado menos evolutivos, ou seja, não conseguimos ver uma tendência a ser formada. Eu tenho-vos vindo a referir nos últimos meses alguma expectativa sobre uma potencial correção mais agressiva. Desde logo posso-vos mostrar já aqui o gráfico precisamente do SP500, o gráfico que temos acompanhado aqui neste seminário, que é precisamente aqui com a média móvel de 200 períodos a ser várias vezes aqui testada, sem nunca conseguir ser quebrada em baixa e que não nos leve então a uma correção para já mais agressiva. Nós, neste momento, estamos a negociar praticamente a meio da amplitude desta correção. Portanto, esta correção forte que tivemos em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, tivemos esta correção forte e, entretanto, estamos a negociar basicamente a meio, desde o máximo até ao mínimo dessa correção. Temos estado sempre nesta lateralização, sem nunca termos aqui uma correção mais agressiva. Aliás, se olharmos para o gráfico no semanal, vemos que ele está completamente aqui lateral. Das duas, uma. Ou tem um breakout em alta muito, muito agressivo, ou então tem lugar uma correção mais forte. E aquilo que eu tenho vindo a referir-vos é precisamente numa possível correção mais forte, uma correção mais agressiva. É verdade que ela tem sido difícil de acontecer, não tem havido espaço a que essa correção surja. Às vezes acaba por ser também não haver grandes drivers que nos levem a ter essa correção mais agressiva, mas acredito que a natureza das coisas e até porque tecnicamente olhando para o gráfico perspectiva-se essa possível correção, acredito que mais tarde ou mais cedo possamos ter. Infelizmente, ela não está a surgir mais cedo do que tarde. E é o que eu já tinha vindo a referir também no passado. É importante que, caso exista realmente aqui uma correção forte nos mercados, neste caso os americanos, era muito importante que essa correção e esse movimento fosse deste tipo de estrutura. Portanto, um movimento muito agressivo, um movimento muito rápido. Para quê? Para que depois a subida, a recuperação, que vai obviamente existir, seja também ela bastante forte. Portanto, tal como aconteceu no fundo aqui em fevereiro. Curioso também, queria-vos aqui mostrar, é os vários índices americanos. Ora, nós vemos o SP500, está praticamente a negociar a meio deste range. Olhamos para o Nasdaq, está mais próximo destes máximos. Olhamos para o Dow Jones, está a meio também. Mas, se olharmos para o Russell 2000, vemos que o Russell 2000 está em máximos históricos. E constantemente a criar divergências nos seus máximos. Ora, isto é aquilo que eu tenho vindo sempre a dizer, não só neste seminário de ações, mas também no Market Drop-Up, é que estamos em praticamente todos os índices mundiais, a mostrar alguns sinais de divergência conjunta em todos os índices. Portanto, isto é um alerta que podemos ter para uma possível correção mais agressiva por parte de todos os índices. Ora bem, olhando então aqui para a evolução deste nosso portfólio virtual, mais uma vez refiro-se, isto é apenas um portfólio virtual, portanto não sigam apenas estas sugestões precisamente como isso, como sugestões. E antes de mais, vamos olhar, portanto, para a evolução que o portfólio tem tido em termos das empresas. Vemos algumas que ainda mantêm a sua índole desvalorizativa, ou seja, o seu ciclo ainda de forte desvalorização, que ainda aguarda pela recuperação. Com este tipo de estratégia que nós fazemos aqui é sempre apanhar empresas que estejam mais vulneráveis, mais fracas, num ciclo de desvalorizações. Temos que perceber, obviamente, o porquê dessas desvalorizações. Não pode ser uma razão qualquer, tem que haver ali algumas razões que nos levem a pensar numa recuperação. Algumas delas ainda estão a manter-se bastante vulneráveis. É o facto, por exemplo, da Altria, é o SKT, o Tanger Factory Outlet Center, a CVS, a Gilead, todas elas, também aqui a Royal Caribbean, apesar de tudo, embora
com um excelente ponto agora de entrada. Portanto, algumas delas encontram-se bastante abaixo do valor a que na altura nós as recomendámos. Não tenham qualquer problema, da mesma forma como é indiferente, e eu volto a referir, é indiferente vermos Tractor Supply Company ganhar 15%, como é indiferente vermos a Altria a perder 12%. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa são os dividendos. E eu aqui queria-vos mostrar uma coisa muito interessante antes de olharmos para os gráficos, que é o poder, precisamente, do aumento dos dividendos. Nós agora, ao longo deste tempo, e até porque já estamos a fazer isto desde dezembro do ano passado, já há quase 6 meses, vemos agora, finalmente, as empresas que aqui sugerimos a aumentar os seus dividendos. Então eu pedi-vos para repararem no seguinte. Nós, neste momento, o portfólio, portanto, se nós tivéssemos estas ações todas em carteira, eventualmente, este portfólio dar-nos-ia 2,72% de rentabilidade ao ano em termos de dividendos. Vocês podem pensar que é pouco, outros podem pensar que é muito. Este não é um valor estático. É um valor que, no tempo, vai sempre aumentar. Porquê? Porque o pagamento dos dividendos vai ser sempre aumentar. E aqui eu mostro-vos o seguinte. Portanto, eu aqui já não faço esta atualização desde o último mês. E, entretanto, houve empresas que aumentaram o dividendo. Porque é isto que nós queremos, é escolher este tipo de empresas que aumentam os dividendos. Então nós tivemos aqui a Tractor Supply Company a aumentar para 1,24. Eu coloquei aqui, só para agora fazermos a alteração. Portanto, reparem, temos com uma yield on cost, aqui, de 2,72. Agora, reparem, eu vou atualizar o pagamento dos dividendos. Daqui para 1,24. Aumentámos para 2,73. Vamos atualizar este para 2,80. Passamos para 2,74. Passamos este para 1,4. Passamos para 2,75. Passamos este para 4,4. Passamos para 2,82. Passamos este para 1,28. Passamos para 2,83. Passamos este para 2,28. Yield on cost 2,84. E passamos este 3,08 para 3,08. E portanto temos 2,84. Ou seja, conseguimos ir buscar aqui mais 0,10 sem fazer rigorosamente nada. Porque esta é a natureza do tipo de empresa que escolhemos. Empresas que ao longo dos anos vão sempre dar lugar a estas subidas. E portanto nós tivemos aqui uma subida de 2,72 para 2,84 sem fazer rigorosamente nada. Agora imaginem isto ao longo dos trimestres todos, ao longo dos anos todos, com reforços da carteira. A yield on cost tem tudo para, a certa altura, tornar-se numa yield on cost que hoje pode parecer pequenina porque é 2,70, aliás agora já é 2,84, mas se calhar daqui a 10 anos estamos a falar numa yield on cost que vai estar nos 6, 7%. E isto tendo em conta que são empresas que aumentam os dividendos porque também aumentam as suas vendas e as suas receitas e, portanto, vão também ter, naturalmente, uma apreciação do seu preço. E, portanto, neste momento nós vemos o portfólio negativo em 3%, mas no longo prazo este portfólio acaba por ter tudo para continuar a sua tendência constante positiva se as empresas realmente continuarem a ter estas performances de aumento de dividendos. É este aqui realmente aquilo que nós procuramos com este tipo de ativos. Ora bem, olhando então para aqui para as empresas uma a uma, portanto, Disney, e até porque muitos de vocês podem ser novos aqui neste seminário, portanto, às vezes vêm aqui empresas a desvalorizarem bastante. Isto não significa nada, se calhar até está numa boa oportunidade para se comprar agora. Recordo-vos, por exemplo, a Omega, esta empresa teve a perder para aí uns 15%, já está positiva em 11%. Portanto, como podem ver, as coisas tendem depois a recuperar sempre no longo prazo, porque aqui nós escolhemos empresas de qualidade. Enquanto os racionais da escolha se mantiverem, elas vão ter sempre tendência a subir. Não quer dizer que, obviamente, caiam. Eu não adivinho o futuro. Não é impossível nós aqui adivinharmos fundos. Dou-vos o exemplo, UPS. Aliás, reparem aqui a UPS. A UPS, fomos buscá-la mesmo no mínimo. 3M já não. Já acabou por cair. Portanto, é impossível nós adivinharmos o futuro, adivinharmos os topos e os fundos. O que nos interessa é encontrar empresas de qualidade. Ora bem, Disney continua então dentro do seu triângulo. Neste momento, acima do seu suporte ascendente. Eu acredito que a Disney também seja, não só é uma empresa de uma qualidade brutal, como tem um futuro muito interessante pela sua frente, principalmente com a compra da Fox. Tractor Supply Company, brutal também aqui a sua recuperação, portanto ele teve aqui uma correção até aos 50% de Fibonacci, recuperou bastante, corrigiu, já está a voltar aqui a subir, acredito também tenha tudo para continuar a subir. Aliás, vocês, se quiserem, quem não tenha visto aqui algumas sugestões passadas, ou por exemplo empresas que agora estejam ligeiramente desvalorizadas face ao valor que entramos,
aproveitem para, por exemplo, ver os vídeos anteriores. Vocês podem encontrar isso depois no meu canal de YouTube. Aproveitem para ver os vídeos anteriores para perceber se realmente faz sentido para vocês também essas sugestões de empresas que agora estão a negociar. Por exemplo, a Altria. Nós na Altria entramos aqui nos $64, ele está a 56. Está a cair bastante desde então. Aliás, acho que é a mesma que está a cair mais. Não, é a ALK. A Alaska está a cair 18% e CVS também 18%. Portanto, a Altria está a cair apenas 12%. Mas aproveitem estas situações. Vejam se aquilo que eu na altura falei sobre esta empresa, que os racionais para já mantêm-se, e se eles se alterarem eu vou aqui avisar-vos. Se mantiver, se vocês concordarem, aproveitem o facto da empresa até estar mais barata agora do que quando falámos nela. Ou, por sua vez, se já entraram e continuam a acreditar no racional da vossa escolha, aproveitem para reforçar a um preço mais baixo. Tanger, também no seu suporte ainda ascendente muito longo prazo, também acredito bastante na recuperação desta empresa. Lam Research Corporation, esta empresa teve um aumento do dividendo em mais de 100%, desde o último trimestre. Aumentou o pagamento ao acionista em mais de 100%. Portanto, eu acredito também tenha tudo para conseguir subir com mais força. Alaska, entrámos aqui num ponto menos positivo. Portanto, aqui foi praticamente, mas lá está ainda impossível adivinhar os máximos e fundos. Neste caso, entrámos quando entrámos, que nós aqui não fazemos qualquer tipo de escolha temporal, ou seja, eu quando vos faço estas sugestões é hoje, é na última quarta-feira de cada mês, não estamos aqui à espera de ser amanhã ou ser depois da manhã ou fazendo qualquer tipo de análise técnica. Isso compete a vocês. O meu trabalho aqui é mostrar-vos sugestões e empresas que tenham potencial. Portanto, Alaska, esta companhia aérea continua aqui a tocar na sua zona de suporte. Portanto, na minha opinião, também tem tudo para continuar a subir. Starbucks, completamente lateral nos últimos 2 anos. 2-3 anos. Apesar de tudo, uma empresa que eu também acredito bastante que tenha tudo para quebrar esta resistência ascendente. Omega Healthcare, grande recuperação. Tinha-vos já falado sobre ela aliás, foi das primeiras que nós já tínhamos aqui falado. Aliás, não foi das primeiras. Por acaso não foi das primeiras. Já tínhamos falado sobre ela em janeiro. Na altura ela desvalorizou bastante, ou teve aqui numa fase mais consolidativa, finalmente a conseguir disparar. Atenção a Omega Healthcare. Investors neste momento está na sua resistência descendente. Vamos ver se quebrar. Tecnicamente temos tudo para captar aqui mais compradores. CVS, também entramos aqui num topo. Apesar de tudo, acredito que é uma empresa que tenha tudo para recuperar. Uma empresa com os fundamentais muito, muito bons, esta CVS. Portanto, muita atenção para quem ainda não tenha entrado ou quem já esteja dentro para eventualmente reforçar as posições nestes valores. Gilead, a farmacêutica, manter-se aqui nesta sua zona de suporte. Também excelente ponto para quem não entrou poder entrar, ou quem já entrou reforçar as suas posições. Fortune Brands, também ainda aqui a consolidar um pouco, portanto é uma correção normalíssima esta que a Fortune Brands teve. Também aqui, quem quiser reforçar ou entrar neste valor também está num excelente ponto. Carlyle, conseguir manter a sua postura de mínimos maiores. Vamos ver se faz agora um máximo maior também. Também uma empresa de grande qualidade. Royal Caribbean, a cair aqui ligeiramente. Atenção que também estamos aqui praticamente a tocar nesta resistência. Torna-se agora suporte. Vamos ver se ele aguenta neste ponto. Ainda assim é uma empresa espetacular em termos de fundamentais, principalmente desde a nova administração que entrou aqui em 2013. Vejam a apresentação sobre a Royal Caribbean. Excelente a gestão, excelente os fundamentais. Tem tudo para ser uma empresa com sucesso. Depois é uma empresa... Já agora também só referi-vos que a Royal Caribbean e a Alaska Airways acabam por estar agora com esta toada descendente, esta ligeira queda, muito por culpa do preço do petróleo, que tem subido bastante. Aliás, se vocês virem, estas quedas destas duas empresas coincidem mais ou menos com a subida mais agressiva que o petróleo teve. São duas empresas que vivem muito do preço dessa matéria-prima. Para o avião voar e para o barco navegar é preciso gasolina. Portanto, é uma dos grandes custos da operação destas duas empresas. Portanto, acaba por haver aqui alguma ligação. Já agora só a fazer-vos referência a isso. E o PS, tivemos a sorte de entrar aqui neste ponto mesmo nos mínimos. Também uma empresa muito matura, já com grandes fundamentais também. Aproveitámos esta última queda que ele teve, esta maior correção. Tínhamos visto que não era nada de especial que pudesse colocar em causa o futuro da empresa. A verdade é que a partir daí ela recuperou e vemos então aqui uma continuação até aos máximos. 3M
empresa fantástica também, é um mamute em termos de empresariais, em termos de organizativos, em termos da sua importância no mercado americano e no mercado mundial. E, portanto, esta correção a ser uma excelente oportunidade para comprar. Atenção também a 3M. Eu acho que de todas elas, de todas aquelas que estão a corrigir mais e estão agora mais negativas, eu alertava-vos para 3M e CVS como as melhores oportunidades neste momento. Olhar para as do último mês. Hormel Foods. Hormel Foods aqui a subir. Vamos só ver aqui o gráfico diário. Esta queda não se assusta, isto foi apenas o stock split. Mas Hormel Foods aqui a subir bastante. Vamos ver se continua também a dirigir-se para um máximo histórico. Portanto, o máximo histórico dele foi aqui. Portanto, o gráfico aqui ainda não foi ajustado. Mas eu acredito que tenha tudo para lá ir. Corning a corrigir ligeiramente. Vamos ver se também vem testar esta sua zona de suporte. Mas também é uma empresa com os fundamentais que, embora esteja agora a mostrar alguma fragilidade em termos dos seus fundamentais, acredito no longo prazo venha a recuperar. E depois a AMT, American Tower, excelente empresa também. Vejam a análise do mês anterior. Brutal o futuro desta empresa. Hoje vou-vos mostrar uma muito semelhante, com também um grande potencial, também uma Wright, com muito potencial também para ter o mesmo perfil de crescimento, que se junta não só uma empresa de crescimento, portanto uma growth stock, mas também uma empresa de valor, portanto uma empresa que distribui dividendos aos acionistas. Pergunto-me aqui sobre algumas ações. Eu posso ver talvez no final, mas não são estas que nós vamos falar agora. Aqui há algumas questões. Você tem previsto retirar empresas do portfólio se algumas reduzirem para o dividendo? Exatamente. A única razão que nós temos para, pelo menos na minha opinião, e é o que nós estamos a fazer aqui em termos virtuais, a única razão para se vender ou deixar de estar comprador numa empresa é quando ela mostra razões para, na nossa opinião, deixarmos de a ter em carteira, que é precisamente isso. É ou reduzir o dividendo ou deixar de pagar o dividendo. Dou-vos o exemplo do CTT. Fantástico, 10% de dividendo, brutal. Mas depois, no ano a seguir, já não tinham dinheiro para pagar e tiveram de anular o dividendo. Não é este o tipo de empresas que nós queremos. Por isso é que eu, quando estou a analisar estas empresas, e em todos os nossos seminários, eu mostro-vos sempre o gráfico da evolução do dividendo juntamente com o gráfico da evolução do free cash flow. Ou seja, por cada ação, quanto é que a empresa tem de sobra de capital e esse valor tem que ser superior àquilo que paga de dividendos. Caso contrário, está a pagar mais dividendos do que aquilo que realmente fatura e depois tem que ir ao mercado financiar-se e depois está a ir buscar dívida para pagar aos acionistas. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Ora bem, olhando então para as três empresas de hoje. Começamos então pela primeira. Hoje são três empresas que vocês, provavelmente, a única que não vão conhecer é esta. Digital Realty Trust. É uma empresa muito semelhante à empresa... já agora só responder aqui uma questão. Perguntavam aqui, Royal Caribbean a baixar devido ao preço do petróleo. Exatamente, é uma das razões, era aquilo que eu referi há pouco, que não só está a acontecer nas companhias aéreas, como também nas cruise lines. Bom, voltando então aqui à Digital Realty Trust, é uma empresa algo semelhante, não é igual, mas é algo semelhante à American Tower. Embora a American Tower, que eu vos falei no mês passado, é uma empresa que basicamente compra imóveis para a difusão de sinal do wireless, seja 4G ou 5G, pelo mundo fora, para as várias, seja operadoras móveis, seja para qualquer outro tipo de empresa que necessite desse tipo de serviço. A Digital Realty Trust é também uma right tecnológica, mas a diferença é o que é que eles fazem? É construir data centers, ou seja, infraestrutura de servidores, e arrendam a computação e o espaço computacional a Googles, a Facebooks, portanto, a empresas grandes que precisem desse tipo de espaço, por exemplo, para o funcionamento das suas clouds. Mas cada vez mais estamos num mundo onde vamos cada vez mais trabalhar em clouds, vamos trabalhar cada vez mais em inteligência artificial, em tudo o que seja Big Data. Tudo isso vai fazer com que esta empresa
tenha uma necessidade maior de clientes, portanto, tenha uma procura maior pela necessidade de alojamento dessa força computacional. Portanto, neste momento, a Digital Realty Trust tem 203 data centers espalhados pelo mundo, em 32 áreas metropolitanas diferentes, com mais de 2.300 clientes. E, portanto, sendo uma REIT, é uma empresa que obviamente precisa de financiamento para investir, é uma empresa que ainda assim mantém um grau de investimento bastante bom na Fitch, na Moody's e na S&P Global Ratings. Portanto, todas elas com outlooks positivos, não são as mais perfeitas, mas a manter-se ali num nível bastante aceitável para uma REIT. É uma empresa que, como podem ver, as previsões de crescimento são muito, muito animadoras no futuro. Estamos a falar de quatro grandes áreas onde a empresa se está a focar em termos do mercado que quer atrair. A previsão de crescimento, como vocês podem ver aqui, do mercado de inteligência artificial vai crescer de uma forma exponencial nos próximos anos. Aquele que hoje é um mercado de 2 mil milhões de dólares anual, prevê-se que daqui a 10 anos seja mais de 60 mil milhões. Internet of Things, portanto, a internet das coisas, também se prevê um crescimento anualizado de 34%. Dos veículos automatizados, um crescimento anualizado de 37%. E o mercado de realidade virtual e de realidade aumentada prevê-se um aumento de 92% anualizado. Ora, todas estas empresas que vão estar a desenvolver este tipo de projetos, e depois também podemos eventualmente entrar aqui na área do blockchain, de tudo o que envolve, a criação ou a manutenção da blockchain e de todo o universo das criptomoedas. Tudo isto vai precisar sempre de uma força computacional, vai sempre precisar de espaço em rede, espaço em cloud que a Digital Realty Trust tem para oferecer. Portanto, se olharmos para aquilo que é o futuro e para aquilo que é o potencial de crescimento deste tipo de mercado que a DLR, que é a Digital Realty Trust, quer captar, temos aqui um cenário muito animador que, obviamente, depois leva-nos a ter um potencial crescimento desta empresa. Portanto, em termos geográficos também, é uma empresa que está extremamente bem espalhada. Portanto, neste momento, obviamente que ela crescendo nos Estados Unidos, acaba por ter 80% do seu mercado nos Estados Unidos, mas está cada vez mais a alargar-se neste momento está em 4 continentes, portanto, a alargar-se pelos 4 continentes diferentes e com também uma diversificação dos seus clientes também muito, muito interessante. Portanto, como podem ver, 50% da carteira de clientes, ou seja, 50% daquilo que são as receitas anuais, está dividido em 20 clientes, sendo que todos eles são clientes que, enfim, eu não adivinho o futuro, mas de um dia para o outro não vão acabar. Portanto, falamos de empresas como a IBM, a Facebook, o Oracle, LinkedIn, a AT&T, Uber. Portanto, são empresas que à partida amanhã não vão acabar e, portanto, vão sempre, provavelmente até crescer mais e precisar mesmo de requisitar mais espaço e mais poder computacional à Digital Realty Trust. Algumas delas não estão discriminadas. É o caso desta, que é a segunda maior cliente, a quinta e a 12ª. Não sei se isto é alguma razão de anonimato ou não. Mas isto para vos mostrar que é uma empresa que está extremamente bem diversificada e com empresas que, acima de tudo, têm um potencial de crescimento brutal. Agora imaginem que vocês têm, por exemplo, vamos imaginar, nós agora estamos a falar de Digital Realty Trust, mas imaginem que estamos a falar, por exemplo, da SKT, da Tanger Outlet, que foi uma das nossas sugestões já há uns meses atrás. A Tanger, basicamente, o que faz é compra espaços comerciais e depois, ou vá a centros comerciais e depois arrenda as lojas. Como é óbvio, o crescimento de uma Zara ou o crescimento de uma outra loja de roupa qualquer não é tão agressivo e tão rápido como o crescimento da necessidade de espaço computacional da Facebook ou da IBM. Portanto, isto para verem que o potencial de crescimento, em comparativo com uma REIT normal, com um fundo imobiliário normal, é exponencialmente mais agressivo. E é isto que nos interessa em termos daquilo que é o potencial de crescimento da Digital Realty Trust. E depois temos aquilo que nos interessa, que é o dividendo. Reparem o crescimento do dividendo que tem existido desde 2005. Portanto, a Digital Realty Trust é uma empresa que paga dividendos há 13 anos. Portanto, há 13 anos que paga o dividendo.
Nestes 13 anos teve uma média de crescimento anual de 12%. Ou seja, se vocês tivessem uma yield on cost de 1%, na altura estariam agora com uma yield on cost de 4%. Isto tendo em conta que vocês não compravam mais ações, se comprassem mais, obviamente, o crescimento ia ser maior. E estamos a falar de uma empresa que tem o pagamento de dividendos completamente seguro. Porque é o que diz, é esta linha aqui, que é o AFO Payout Ratio. Portanto, é o Adjusted Funds from Operations, ou seja, daquilo que a empresa fatura, apenas 67% do que fatura do seu lucro é dirigido ao pagamento de dividendos. Ou seja, significa que a empresa pode-se dar ao luxo no próximo ano faturar 30% menos, que mesmo assim tem espaço para continuar a aumentar o dividendo. É este tipo de segurança que nós queremos. E, portanto, temos tudo para continuar a ver a Digital Realty Trust a manter este seu potencial de crescimento de pagamento de dividendos anualizado de 12%. É claro que aqui em 2009, 2010, teve um crescimento muito agressivo. De realçar também aqui uma situação, é que no período de crise, em 2007, 2008, não viu uma redução de dividendo, pelo contrário, aumentou. E, portanto, é de realçar também aqui a não vulnerabilidade da empresa, pelo menos a este período de crise de 2007. Portanto, é muito importante também vermos precisamente isso, e não só, até acabou por faturar mais, daí que teve uma redução do seu payout ratio, ou seja, quer dizer que faturou na altura mais, teve um adjusted funds from operations, um lucro operacional mais elevado, e neste momento é uma empresa que paga um dividendo de 4%. Lá está. Não sei se é muito para vocês, se é pouco. Para mim, para uma empresa que ainda por cima tem todo este potencial de crescimento, é um valor muito, muito interessante. Portanto, que eu acredito que venha até no futuro a vir a ser aumentado em 12% ao ano. Ora bem, olhando aqui para o gráfico da Digital Realty Trust, portanto, vocês podem encontrar como DLR. Olhando aqui para o gráfico semanal, só para termos aqui uma ideia de como é que o ativo tem vindo a evoluir. Portanto, como podem ver, de uma forma constante, sempre também muito, muito interessante esta subida. Nós agora estamos aqui a apanhá-la numa ligeira correção que a DLR teve, mas o perfil de subida e a estrutura de subida deste ativo é realmente muito, muito, muito interessante. Portanto, cá está. Em 2007 tivemos aqui uma queda do preço bastante agressivo, mas o que é importante realçar é que o facto de vermos que a empresa não teve qualquer problema direto nas suas operações, vimos de seguida, nos anos seguintes, uma recuperação brutal, e desde então reparem que já estamos a negociar 5 vezes mais, ou 6 vezes mais do que este mínimo na altura de 2007. Portanto, é uma empresa realmente com uma taxa de crescimento brutal e que no futuro, principalmente no tipo de mercado em que está inserido, eu acredito num futuro muito, muito interessante para esta DLR, mas tal como também tínhamos falado no último mês em relação à American Tower. Perguntam-me se o dividendo é anual ou semestral. O dividendo da DLR é trimestral. Aliás, pode-se dizer que 95% do pagamento das empresas americanas, e nós aqui só falamos de empresas americanas, 95% das empresas americanas, o pagamento é trimestral, é de 3 em 3 meses, 4 vezes ao ano. Dou-vos exemplos. Por exemplo, a Disney paga 2 vezes por ano, acho que é em janeiro e em julho. E a Realty Income, que eu acho que aqui nunca vos sugeri, exatamente. É uma empresa que paga dividendos mensalmente. Eu, por acaso, aqui ainda nunca vos sugeri, mas ficam também aqui com um exemplo de uma empresa que paga dividendos mensalmente. Portanto, isto em relação à DLR, não sei se têm alguma questão. Se tiverem, por favor, coloquem na vossa janela de questões. Vou já escrever aqui DLR. Espera aí, daqui a pouco colocarmos aqui os dados. Estejam à vontade para colocar aí alguma questão que tenham.
Bem, não havendo questões, vamos então passar aqui à próxima. Já agora só mostrar-vos aqui os indicadores da Realty Trust, da DLR. Basicamente uma empresa com um PR neste momento de 27,62. Eu aqui pus um asterisco por uma razão. Nós com as REITs não devemos nunca avaliar pelos earnings da empresa. Devemos analisar sempre pelo Adjusted Funds from Operations, pelo AFO. Ou seja, aqui nós não devíamos estar a olhar para o PER, devíamos estar a olhar para o Price to Adjusted Funds from Operations. Mas aqui nós não temos esse valor neste PER, eu não vos consegui encontrar esse valor, portanto coloquei aqui o PER, mas com asterisco. Earnings per share, lá está, que não nos interessa tanto, mas fica aqui registado 3,88, um crescimento nos últimos 3 anos de 98%. Uma yield neste momento não é de 4%, porque entretanto o ativo subiu, mas é de 3,5%. Um payout de 67%. Um crescimento nos últimos 3 anos do dividendo de 3,9%. Nos últimos 5 de 4,70%. E há 13 anos seguidos que sobe os dividendos. Tem um payback negativo, como é normal, uma vez que é um REIT que tem de se financiar e muitas vezes tem de emitir ações para fazer esse financiamento, para não ter que pedir, no fundo, empréstimo. Tem uma margem operacional de 21,38%, margem líquida de 10,23%, ROI de 2,35% e ROC de 9,01%. Todos indicadores que batem em linha com aquilo que nós procuramos. Próxima empresa, todos conhecem, Johnson & Johnson, e eu desta vez decidi falar-vos de uma empresa um bocadinho mais grande, um bocadinho maior do que aquilo que normalmente nós aqui olhamos. Eu não gosto muito de olhar para blue chips puras e duras, se não estamos aqui sempre a falar da Apple. Às vezes é bom falar destas empresas quando elas estão em correções, foi o caso da 3M. E eu acredito que a Johnson & Johnson seja uma empresa que está num ponto muito interessante, tendo em conta aquilo que é o poder desta empresa, o tamanho da empresa. Estamos a falar de uma das maiores empresas do mundo, uma diversificação incrível, tal como a 3M. Sempre que vemos alguma correção neste tipo de empresas, acaba por ser muito interessante, nem que seja só fazer uma pequena entrada para ter ali um bocadinho da empresa, umas açõezinhas, mas faz sempre sentido podermos entrar aproveitando estas correções. Temos que olhar para o muito longo prazo e a Johnson & Johnson vai sempre existir. É um portfólio incrível e, portanto, não tenho dúvidas que mais cedo ou mais tarde vamos ver esta empresa, se calhar, a valer o dobro ou a valer 3 vezes mais daqui a 10, 15 anos, que é esse o objetivo deste tipo de estratégia, olharmos para empresas que, quando as compramos, queremos sempre mantê-las em carteira durante todos esses anos. Creio que já toda a gente conhece a Johnson & Johnson, é uma empresa que está diversificada em vários mercados, nomeadamente em termos de saúde, em termos de farmacêuticos. Tem neste momento mais de 250 empresas subsidiárias por baixo da Johnson & Johnson, vive muito também das aquisições. Eu diria que é como se fosse uma 3M, mas em vez de ser para materiais utilizáveis, é para, enfim, materiais médicos, medicamentos, indústria farmacêutica. Acaba por ser muito semelhante, mas num mercado diferente. É uma empresa que há 31 anos seguidos que aumenta os seus earnings. Há 31 anos seguidos que evolui positivamente as suas receitas. Há 52 anos seguidos que sobe o pagamento dos dividendos. É uma empresa que ainda assim, e mesmo com todos os seus financiamentos para fazer aquisições, tem um AAA no seu rating. É uma empresa que 70% das suas vendas vêm de empresas subsidiárias que são número 1 ou número 2 em termos de market share no seu mercado. E é uma empresa que, nos 25% das suas receitas, vem de produtos lançados nos últimos 5 anos. Ou seja, não é o caso de ter um produto que é muito bom, que já foi criado há muitos anos e está parada. Não. É uma empresa que ainda assim, faz com que 1/4 das suas receitas, das suas vendas, neste caso, sejam de produtos muito, muito recentes. Então, é uma empresa que está em constante atualização, renovação e modernização. E é uma empresa que nos últimos 10 anos já retornou aos investidores 70% do seu cash flow aos acionistas. Portanto, é brutal. É realmente brutal o poder que esta empresa tem. Por isso é que eu às vezes fico muito chateado quando alguém me diz que investiu em EDPs ou investiu em
em BCPs, quando podemos olhar para uma Johnson Johnson. É um investimento que fazemos de olhos fechados, porque sabemos que é uma empresa que vai sempre existir. Pode haver os períodos de crise que houverem, vai sempre corrigir um bocadinho, mas vai sempre historicamente existir, estar cá. Tem uma diversificação que é impossível a Johnson Johnson morrer de um dia para o outro. Então às vezes fico um bocadinho chateado quando alguém me diz que fez, principalmente quando se investe em não só a bolsa portuguesa como bolsa europeia, mas mais bolsa portuguesa, quando temos empresas desta envergadura, em que o risco existe, como é óbvio, quando investimos em ações o risco existe sempre, é um risco tão diminuto. É claro que também não podemos esperar ter na Johnson Johnson se calhar um ganho de 3.000%, como é óbvio, é natural, é uma empresa já com um tamanho muito, muito grande. Mas é uma empresa que nós sabemos que o risco que tem, aliás, para aquilo que nos pode dar em termos de retorno, o risco é muito, muito pequeno. Ora bem, crescimento então face ao ano anterior, isto são dados do primeiro trimestre de 2018, ainda não conseguimos ter os dados do segundo trimestre, ainda não fechou, mas crescimento das vendas ainda assim de 8,4%, portanto, mesmo com esta maturidade toda já, estamos a ver um crescimento ainda assim das vendas de 8,4%, crescimento dos earnings per share de 5,5%, uma empresa que apesar de tudo continua a bater sempre as suas subidas, e como podem ver está dividido em três grandes segmentos, portanto o de consumo, o de farmacêutico e o de dispositivos médicos. Todos eles tiveram um crescimento muito agressivo, aliás até o farmacêutico teve um crescimento de 12,4%, e eu aqui tenho que vos referir que isto obviamente são crescimentos devido a aquisições. Portanto, a Johnson Johnson está muito focada nesta altura para aquisições no setor farmacêutico. Portanto, que todos estes medicamentos e estes dispositivos farmacêuticos são todos, obviamente, fruto de um programa de aquisições muito, muito agressivo, mas é isso que traz o crescimento e traz o poder de diversificação a esta empresa. Aqui dou-vos o exemplo de algumas das marcas das suas subsidiárias que contribuíram para estes crescimentos brutais neste último ano da Johnson Johnson. E depois é uma empresa que, reparem, é isto que faz o dividendo todos os anos, há 55 anos, eu aqui só consigo mostrar-vos desde 1989, mas desde então sempre a crescer ainda mais está o seu cash flow por ação, ou seja, de 6,4 dólares por ação que a Johnson Johnson fatura, ou neste caso lucra, 3,3% são direcionados 3,3 dólares são direcionados para o pagamento de dividendos. Ou seja, significa que Johnson Johnson poderia ter agora uma queda de quase metade das suas receitas, mesmo assim continuava a pagar com segurança todos os dividendos aos acionistas. É isso que queremos e, portanto, significa que poderemos ter nos próximos anos uma continuação deste tipo de perfil e continuarmos a ver a Johnson Johnson aumentar nestes valores, que têm sido sempre de 6, mais ou menos 6, 7% ao ano, o seu dividendo. Ora, eu infelizmente no meu emprego não tenho crescimento de salários de 6% ao ano, gostava muito, mas felizmente estes dividendos e estas empresas podem me dar esses aumentos anuais. É isso que nós aqui procuramos, é precisamente empresas que consigam aumentar ou tenham um perfil de crescimento nos próximos anos, próximos largos anos, deste tipo de valores. Johnson Johnson PER muito baixo, 14,68%. Earnings per share de 8,13%. Crescimento nos últimos 13 anos dos earnings per share de 6,33%. Yield 2,82%. Um payout muito, muito seguro de 44,33%. Crescimento dos dividendos nos últimos 3 anos 6,4%. Nos últimos 5, 6,7%. Cresce dividendos há 55 anos. Eu livro mostrávamos um dado um bocadinho desatualizado, que é de 52 anos, mas é há 55 que cresce dividendos. Mesmo assim, recompra as suas próprias ações. Tem um programa de recompra de ações, pequeno, mas que existe. Margens operacionais de 23,97, margem líquida de 1,58, ROI de 1,83 e Return on Capital de 95,42. Vamos olhar aqui para o gráfico da Johnson Johnson. Sigla JNJ. Portanto, como vocês podem ver, se eu olhar aqui para o gráfico semanal,
vejo que, primeiro, tem um perfil brutal de crescimento. Se vocês tivessem entrado depois da crise em 2008, estariam a ter aqui um retorno de 200%, já poderia ter sido quase 300%, mas 200% nesta altura. Estamos numa fase mais corretiva, mais consolidativa. Com uma empresa desta envergadura, deste tamanho, deste poder, é obviamente sempre um ponto para pensarmos numa entrada em Johnson & Johnson. Estamos nos $120, $121 mais ou menos. Os máximos históricos vão historicamente sempre ser batidos, portanto estamos aqui a falar de um primeiro target, de uma subida de $20, que é mais ou menos 15% até esse máximo. Vou já colocar dúvida. Não sei se têm alguma dúvida em relação à Johnson & Johnson. Se tiverem, coloquem por favor aí na janela de questões antes de avançarmos para a próxima empresa. Muito bem, não havendo então dúvidas, vamos avançar aqui para a próxima empresa, que é Applied Materials. Portanto, isto é uma empresa semicondutora. Eu já vos falei de uma delas aqui no nosso portfólio virtual, que era a Lam Research Corporation. O que é que distingue então a Lam Research Corporation da Applied Materials? Ora, a Lam Research Corporation é uma empresa que, embora tenha um crescimento brutal, aliás, tivemos agora a notícia do aumento do dividendo em 112%, que é brutal, e vem um bocadinho em linha também com aquilo que tem sido o crescimento realmente dos earnings per share. Não tem sido deste tamanho, mas tem nos últimos anos realmente crescido os earnings per share muito, bastante. A Applied Materials tem aqui uma variante, é que é uma semicondutora, mas que está basicamente em todos os momentos da construção dos dispositivos eletrónicos. Ou seja, enquanto que, por exemplo, a Lam Research Corporation está apenas nos microchips, ou, por exemplo, a Nvidia está nos processadores, agora obviamente que se está a diversificar mais, a Applied Materials está como já é uma empresa que já existe há muito mais tempo, é uma empresa que tem estado em praticamente todos os setores da evolução tecnológica, e que, vamos imaginar, num telemóvel eles não estão focados apenas nos microchips, estão também focados no desenvolvimento dos vidros, estão focados na tecnologia tátil. Enfim, acabam por ter aqui algum foco, não apenas num setor específico, mas em praticamente tudo aquilo que é envolvente tecnológica atual. E, portanto, como vocês podem ver, a Applied Materials viveu muito naquilo que era a era da internet e a era do PC. Iniciou o seu desenvolvimento na área do social media e do mobile, e o objetivo deles é agora evoluírem para a área da inteligência artificial e da era da Big Data. Ou seja, dou-vos um exemplo. A importância que o petróleo tinha no século anterior para a nossa economia, que obviamente era a de dar gás às fábricas e a todo o processo industrial, o equivalente a partir de agora vai ser os dados, vai ser a informação. Isso vai ser o grande motor da evolução das empresas nos próximos anos. Porque é com informação, é com dados que nós vamos conseguir não só focar melhor aquilo que são os objetivos das nossas empresas e das nossas vendas, como ter uma noção de toda a envolvente que temos e aquilo que pode ser o futuro em termos de modas e de tendências para as empresas. E, portanto, quem consiga ter na sua posse este tipo de informação, este tipo de dados, obviamente consegue estar um passo à frente da concorrência. Portanto, é isto que também a Applied Materials procura desenvolver, e neste caso em termos tecnológicos, em termos de processadores ou de semicondutores
para este tipo de tecnologias. Portanto, é aquilo que esta Applied Materials está neste momento a tentar focar-se nesse tipo de mercado e a fazer aqui uma espécie de renovação de todo de toda a sua estrutura. Portanto, aqui são os 5 maiores drivers para o crescimento da Applied, em termos de tecnologia 3D, tecnologia de display com os novos teclados, é o facto da China estar agora também a focar-se na área da Internet of Things. Enfim, há aqui uma série de grandes motores para a Applied Materials conseguir evoluir no longo prazo. Aqui dou-vos alguns exemplos daquilo que é a penetração do mercado destas suas tecnologias. Neste caso, por exemplo, temos o futuro daquilo que é o display, ou seja, com os novos OLEDs, com os vidros, neste caso, não só para os dispositivos móveis, mas como para os televisores, que esta empresa está a desenvolver em termos daquilo que é a natureza de 3D. Portanto, há aqui uma série de pormenores que às vezes nós olhamos, por exemplo, só para as Apples ou só para as Microsofts, mas é preciso perceber que a Apple e a Microsoft não produzem, ou seja, não produzem o iPhone na íntegra. Têm muitas vezes subcontratar outras empresas para ir buscar os vidros, buscar os botões, buscar os chips. Não é só a Apple que faz esse trabalho. Subcontrata outro tipo de empresas. A Applied Materials é uma delas que está diversificada em obviamente, muito tipo de clientes. Está dividida em basicamente quatro grandes pilares: o dos serviços, o do display, o do High Growth Semi-Businesses e do Leadership Semi-Businesses. Eu aqui não vos vou entrar muito por dentro destas tecnologias, mas só para vos fazer referência àquilo que é a expectativa de crescimento para os próximos anos, e nomeadamente ao nível do crescimento dos serviços, em que se espera que haja um crescimento de 50% de receitas nos próximos 3 anos. E depois é uma empresa que, graças a isso e graças a esta alteração do seu foco, mostrou-nos um free cash flow por share, por ação, desde 2015, a evoluir desta forma exponencial, que, se realmente conseguirem fazer aquilo que neste momento estão a propor, acredito que vão conseguir subir este valor de uma forma mais agressiva, que depois pode nos levar a ter um crescimento também do dividendo, que é o que nós queremos. Porque esta é uma empresa que paga um dividendo muito baixo, mas com um potencial de crescimento muito, muito grande. Portanto, a AMAT, neste momento, dá-nos uma sugestão de valor muito boa, porque tem um PER muito baixo, nos 11,28. Os earnings per share de 2,98, um crescimento nos últimos 3 anos de 7,17% ao ano. Uma yield baixinha de 1,54%, mas com grande potencial de crescimento. Um payout de 42,3%. Um aumento do dividendo nos últimos 3 anos. Eu aqui não tenho o valor, porquê? Porque nos últimos 3 anos a AMAT não subiu o dividendo. Só antes disso é que subiu. E, portanto, nos últimos 5 o crescimento é de 2,8% ao ano. É por isso baixinho. No entanto, dou-vos aqui uma excelente novidade. É que a AMAT começou este ano a aumentar o dividendo e aumentou já em 100% o pagamento de dividendos. Portanto, de 10 cêntimos por ação para 20 cêntimos por ação. E, portanto, isto é um primeiro indicador que esta empresa acaba por ter um potencial brutal para realmente começar a devolver ao acionista o seu valor. Buybacks positivos, portanto, estão a recomprar ações, principalmente agora neste momento em que as ações caíram, portanto, que agora estão num valor mais interessante. E depois margens muito, muito interessantes. Margem operacional 28,17%, margem líquida 19,24%, ROI de 37,91% e Return on Capital de 192,78%. Não sei se alguém tem aqui alguma dúvida em relação à AMAT. Vou-vos mostrar aqui desde já o gráfico. Ora, Applied Materials. Portanto, é uma empresa que não dá aqui grande aso a uma correção mais forte. Portanto, reparem que a grande mudança dele foi aqui, como eu vos disse, em 2015. A partir daí subiu dos $14 para os $60, uma subida brutal de 300%. Agora aqui numa fase mais corretiva e eu acredito que esta seja a altura ideal para conseguirmos entrar nesta empresa, porque se realmente eles fizerem aquilo que estão a sugerir e alterarem e renovarem o seu foco para aquilo que é o futuro, que é realmente a Internet of Things, é o Big Data, então nós vamos ver aqui uma subida de valor brutal desta empresa, que leva obviamente à apreciação do valor da sua ação.
Portanto, estamos numa fase corretiva muito, muito interessante. Não sei se alguém tem aqui alguma dúvida em relação à MAT. Se tiverem, podem colocar na janela de questões. Estou aqui a preencher então o nosso quadro com as empresas deste mês. Vamos também ver daqui a pouco, eu ainda não vos mostrei, a evolução dos dividendos. A ver quanto é que no mês de maio esta carteira eventualmente nos daria em termos de dividendos. Ora bem, então, Digital Realty Trust, eu tenho aqui os valores. Portanto, são 21 ações que nós tínhamos aqui simulado a compra. Chegamos aqui, colocamos 21 ações. Ora, comprámos um valor de 2.280,18. 2.280,18. Johnson & Johnson. 19 ações. E um investimento de 2.308,88. E Applied Materials, 44 ações e um investimento de 227304. Muito bem. Claro que, obviamente, quando entramos, entretanto o mercado caiu ligeiramente, está aqui a cair ligeiramente também o preço destas empresas. Eu aqui simulo-vos sempre, só para ser sempre mais ou menos semelhante, um investimento de mais ou menos 2.000 euros por ação. É só mesmo para conseguirmos ter aqui mais ou menos uma ideia geral da evolução de todas estas empresas, só para o peso delas ser mais ou menos equivalentes. Já agora só ver aqui quanto é que cada uma paga em termos de dividendos anualizado. Portanto, 404 para a Digital Realty. Portanto, paga 404 por ação. A Johnson & Johnson paga 3,60. E a Amat paga 0,80. Muito bem, olhando então aqui para o nosso quadro do pagamento de dividendos, temos que inserir então aqui as nossas novas 3 empresas. Vamos aqui inseri-las. Cá estão elas. Baixamos isto aqui também. Já agora não vos mostrei aqui foi quando é que pagam dividendos. Ora, a Amat vai-nos pagar dividendo, paga em junho, portanto paga no mês de junho, portanto vai pagar no próximo mês. A Johnson & Johnson vai pagar, ou já pagou, vai pagar exatamente, vai pagar a dia 12 de junho também. E a Applied Materials vai pagar em junho. Eu só não vi foi a DLR, desculpem. Enganei-me. A DLR paga em junho também. Pagam todas em junho, curiosamente. Significa que junho vai ser um mês onde as receitas de dividendos vão ser bastante grandes. Ora, olhando então para aquilo que foi o pagamento do dividendo deste mês, portanto, 30,80€ por parte da SKT, Starbucks a dar-nos um pagamento de dividendos de 12,6 euros, Omega a dar-nos 60,06, CVS a dar 15,50
e Hormel Foods a dar-nos 12,56. Ou seja, este mês conseguimos ir buscar 131,52€ em termos de dividendos. Neste caso, obviamente, são em dólares. Eu aqui tenho em euros, é um erro. É verdade, mas temos que ver que é em dólares. Já agora vou aproveitar para corrigir precisamente isso. Ainda bem que me avisaram que tinha falhado aqui isso. E, portanto, em euros é menos, obviamente. Mas vamos já aqui corrigir isso. Ok, pronto. Então 131,52€. Agora só fazer aqui uma coisa. Ok. E portanto vamos ver então como é que evolui este portfólio agora para os próximos meses. Portanto, para já temos com uma desvalorização de 2,68%. Como vos digo, é completamente irrelevante este valor. O que nós queremos é a continuação da subida da yield on cost. Neste momento está nos 2,83. Eu espero continuar a fazer este seminário durante os próximos muitos meses e espero também ver aqui um crescimento desta yield on cost para que, obviamente, aqui os nossos retornos em termos de renda, neste caso de dividendo, seja constantemente crescente. Espero que tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para colocar nos comentários. Podem também enviar um e-mail para o meu e-mail, que é este. tiago.cardoso@xtb.pt. Mas por hoje ficamos então por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, bons negócios e até amanhã.